Você mantém contato com os Beach Boys? De jeito nenhum. Não, não gosto do meu clube porque não gosto da atitude dele. É muito egoísta. Brian Wilson e Mike Love. Dois nomes para sempre ligados à ascensão dos Beach Boys e também a uma das rixas mais amargas da história do rock. Mas por trás das harmonias ensolaradas, havia uma relação cheia de tensão, controle e anos de ressentimento. Antes que sua saúde piorasse, Brian finalmente se abriu sobre o que realmente deu errado e por que ele nunca pôde verdadeiramente perdoar Mike. Junte-se a nós enquanto desvendamos os conflitos ocultos, os desentendimentos privados e o momento em que Brian Wilson revelou a verdade sobre por que ele odiava Mike Love, surf, fama e fricção. Em 1961, no tranquilo subúrbio de Hawthorne, Califórnia, um grupo de jovens familiares e amigos se reuniu para formar o que se tornaria uma das bandas mais famosas da América, os Beach Boys. No coração do grupo estava Brian Wilson, um adolescente tímido, mas musicalmente talentoso, que tinha um profundo amor pela harmonia e composição. Juntaram-se a ele seus irmãos mais novos, Dennis e Carl Wilson, seu primo Mike Love e o amigo de colégio de Brian, Al Jardine. O grupo não começou com sonhos de estrelato. No início, eles só queriam fazer música juntos. Dennis, o único surfista de verdade no grupo, sugeriu que eles escrevessem uma música sobre surf. Brian e Mike começaram a trabalhar e, com uma pequena ajuda do resto do grupo, gravaram seu primeiro single, Surfing, no final de 1961. Tornou-se um sucesso local surpreendente, eventualmente chegando às paradas nacionais. Encorajado pela resposta, o grupo assinou com a Capitol Records em 1962. A partir daí, as coisas avançaram rapidamente. Sua música inicial era simples e divertida, com melodias cativantes e letras que pintavam um quadro vibrante da vida na praia da Califórnia. Pranchas de surf, carros velozes e romances de colégio. Canções como Surfing Safari e Surfing USA cativaram a imaginação de jovens ouvintes em todo o país. Esses primeiros sucessos foram coescritos por Brian Wilson e Mike Love. Brian frequentemente criava as melodias e a música, enquanto Mike ajudava a elaborar as letras e adicionava seu estilo vocal distinto. A mistura das ideias musicais de Brian e o foco de Mike nos temas que as crianças adoravam ajudou as músicas a se conectarem com um público amplo. As coisas ainda estavam boas por enquanto, mas as rachaduras estavam começando a aparecer e logo os verdadeiros desafios começariam. Brian assume o controle. Em 1964, os Beach Boys eram uma das bandas mais populares da América. Eles tiveram uma série de canções de sucesso e construíram sua imagem em torno da ensolarada vida californiana, surf, carros rápidos e diversão ao sol. Mas embora o sucesso parecesse suave por fora, as coisas estavam começando a mudar nos bastidores, especialmente para Brian Wilson. Brian sempre foi o centro criativo do grupo. Ele escrevia as músicas, arranjava as harmonias e produzia os discos, mas a pressão das turnês constantes, composição e gravação estava começando a esgotá-lo. Ele começou a ter ataques de pânico e lutava com sua saúde mental. Em dezembro de 1964, durante um voo para um show, Brian teve um colapso e decidiu que não podia continuar em turnê. A banda apoiou sua decisão e, por um curto período, Glenn Campbell substituiu Brian no palco. Pouco depois, Bruce Johnston foi permanentemente adicionado para tocar baixo e cantar as partes de Brian durante os shows ao vivo. Enquanto Brian se afastava das apresentações, ele se dedicou de corpo e alma ao estúdio. Esse tempo longe da estrada lhe deu espaço para se concentrar completamente na música. Ele começou a escrever canções mais pessoais e emocionais, afastando-se dos temas de praia e carros que haviam tornado o grupo famoso. Álbuns como The Beach Boys Today
e Summer Days mostraram uma mudança clara. A música era mais reflexiva, com arranjos mais ricos e letras mais profundas. Para dar vida a esses novos sons, Brian começou a trabalhar com um grupo dos melhores músicos de sessão de Los Angeles, conhecidos como The Wrecking Crew. Esses músicos eram profissionais habilidosos que haviam trabalhado em muitos discos de sucesso. Brian os usou para gravar as trilhas de apoio para as músicas dos Beach Boys, enquanto o resto da banda adicionaria seus vocais mais tarde. Isso deu a Brian mais controle sobre o som que ele queria. As músicas se tornaram mais complexas em camadas e musicalmente. Ele experimentou novos instrumentos, acordes incomuns e harmonias intrincadas. Enquanto Brian crescia criativamente, nem todos na banda estavam felizes com as mudanças. Mike Love, em particular, começou a se sentir desconfortável. Ele sempre esteve focado no que os fãs queriam e no que venderia. Mike acreditava que a força da banda vinha de suas músicas alegres e fáceis de entender. Ele se preocupava que a nova direção de Brian pudesse ser muito estranha ou muito séria para o público deles. Canções como Please Let Me Wonder e Let Him Run Wild eram mais emocionais e não se encaixavam na imagem usual dos Beach Boys. A portas fechadas, os desentendimentos começaram a acontecer com mais frequência. Brian queria empurrar a banda para um novo território artístico, enquanto Mike queria manter as coisas simples e familiares. Suas visões para o futuro da banda estavam começando a se distanciar. Mike não entendia por que Brian estava mudando uma fórmula que havia funcionado tão bem. Brian, por outro lado, estava cansado de escrever os mesmos tipos de músicas e queria ser levado a sério como artista. As coisas estavam prestes a ficar muito mais complicadas enquanto Brian mirava em seu projeto mais ambicioso até agora, conflitando sobre o gênio. Em 1966, Brian Wilson estava totalmente focado em seu trabalho no estúdio. Enquanto o resto dos Beach Boys continuava em turnê, Brian ficava em casa escrevendo e gravando músicas. Ele tinha grandes planos. Ele não queria apenas fazer outro álbum dos Beach Boys. Ele queria fazer algo especial, algo mais profundo e emocional do que qualquer coisa que a banda já havia feito antes. Esse álbum se tornaria Pet Sounds. Brian trabalhou em Pet Sounds principalmente por conta própria. Ele escreveu a música, arranjou as canções e produziu o álbum inteiro. Ele trabalhou de perto com o letrista Tony Asher, um escritor de jingles que ajudou Brian a colocar seus pensamentos e sentimentos em palavras. As canções que eles criaram não eram sobre surf ou carros. Em vez disso, eram sobre crescer, se apaixonar, se sentir perdido e tentar encontrar seu lugar no mundo. Faixas como Wouldn't It Be Nice, God Only Knows e I Just Wasn't Made for These Times eram reflexivas, emocionais e pessoais. Mike Love não esteve muito envolvido durante a produção de Pet Sounds. Como a banda estava em turnê enquanto Brian estava no estúdio, Mike só ouviu algumas das músicas depois que elas estavam quase prontas. Quando ele finalmente ouviu o álbum, ele teve opiniões fortes. Ele não gostou da direção que Brian estava levando o grupo. Ele supostamente se referiu ao álbum como música do ego de Brian, porque sentia que era mais sobre as ideias pessoais de Brian do que sobre o que os fãs queriam. Uma música em particular causou séria tensão, Hang On to Your Ego. Mike não gostou das letras, que foram parcialmente influenciadas pela experimentação de Brian com drogas. Mike pressionou por mudanças na música e, eventualmente, Brian a reescreveu e mudou o título para Eu Sei Que Há Uma Resposta. Mas o desentendimento deixou uma marca. Isso mostrou o quão distantes Brian e Mike haviam se tornado e como eles viam a música da banda. Quando Pet Sounds foi lançado em maio de 1966, recebeu muitos elogios de críticos e músicos. Muitas pessoas no mundo da música o viram como um álbum inovador. Os arranjos eram complexos, as letras eram honestas e as harmonias eram lindas. Paul McCartney mais tarde chamou Pet Sounds
de um de seus álbuns favoritos de todos os tempos. Mas nos Lidai Madua, a reação do público foi mista. Pet Sounds não vendeu tão bem quanto seus discos anteriores. Confundiu alguns fãs que esperavam o som divertido e animado usual dos Beach Boys. Embora tenha tido singles de sucesso como Wouldn't It Be Nice e Sloop John B., o álbum como um todo não teve um desempenho tão forte nas paradas. Para Mike, isso parecia provar seu ponto. Ele acreditava que o álbum estava muito distante do que as pessoas queriam dos Beach Boys. Brian, no entanto, ficou com o coração partido por seu trabalho mais pessoal não ter sido totalmente abraçado. Apesar do revés, Brian não havia terminado de quebrar barreiras. Logo após Pet Sounds, ele começou a trabalhar no que se tornaria um dos singles mais famosos da história da música pop. Good Vibrations. Good Vibrations era diferente de qualquer música que os Beach Boys já haviam feito. Brian passou meses gravando-a em partes, experimentando diferentes instrumentos, partes vocais e efeitos. Ele trabalhou em vários estúdios e usou o Wrecking Crew para gravar a música. A música final incluiu sons incomuns como um theremin, o que lhe deu uma sensação estranha e emocionante. O processo foi longo e caro. Custou cerca de $50 mil para ser feita, o que era uma quantia enorme de dinheiro na época. Mike, junto com outros membros da banda, começou a se preocupar. Ele questionou os custos, o tempo e as sessões de gravação complicadas. Embora ele estivesse impressionado com o resultado final, a maneira como Brian estava trabalhando parecia exagerada e arriscada. Mike também se preocupou que os fãs não entendessem a música, mas quando Good Vibrations foi finalmente lançada em outubro de 1966, tornou-se um sucesso massivo. Alcançou o número 1 nas paradas e mostrou que a visão criativa de Brian ainda poderia levar a um grande sucesso. E em seguida, Brian miraria ainda mais alto, começando um projeto que levaria a banda e suas tensões ainda mais longe. Smile os separa. Após o sucesso massivo de Good Vibrations, no final de 1966, Brian Wilson sentiu-se inspirado a criar algo ainda maior e mais ambicioso. Ele começou a trabalhar em um novo álbum que chamou Sorriso. Este era para ser um projeto inovador, um álbum que impulsionaria a música e provaria que os Beach Boys poderiam estar ao lado dos artistas mais criativos da época. Brian trouxe o letrista Van Dyke Parks para ajudar com as letras, alguém que ele pensou que poderia igualar suas ideias musicais com letras igualmente imaginativas. Desde o início, Smile era diferente de tudo que os Beach Boys já haviam feito. Brian estava experimentando estruturas de músicas incomuns, estranhos efeitos sonoros e arranjos vocais complexos. Ele estava construindo músicas em pedaços, gravando pequenas sessões separadamente e depois planejando conectá-las. Faixas como Surf's Up, Heroes and Villains e Cabin Essence mostravam o quão longe Brian estava disposto a ir na exploração de novos sons e ideias. Mas nem todos na banda sentiam o mesmo. Mike Love, em particular, começou a levantar preocupações. Ele não entendia as letras que Van Dyke Parks estava escrevendo. Algumas das músicas tinham palavras abstratas que não pareciam fazer muito sentido, pelo menos não de uma forma clara de contar histórias. Um momento famoso aconteceu durante uma sessão de gravação de Cabin Essence. Mike supostamente se virou para Van Dyke Parks e perguntou: "O que diabos isso significa?" Ele estava se referindo à linha "Over and over the crow cries, uncover the cornfield." Parks não respondeu, e a tensão na sala cresceu. A reação de Mike não era apenas sobre as letras. Ele estava preocupado com a direção que a banda estava tomando. Ele sentia que Brian estava fazendo música muito estranha, muito arriscada e muito distante do que havia tornado os Beach Boys bem-sucedidos. Mike também estava chateado porque Brian não o estava incluindo no processo criativo como antes. A parceria que eles já tiveram, onde Brian escrevia a música
e Mike ajudava a moldar as letras e os temas, estava se desfazendo. As sessões para Smile se arrastaram por meses. Brian continuava mudando a estrutura das músicas, regravando partes e perdendo a confiança. Ele estava sob pressão da gravadora, de seus colegas de banda e de si mesmo. Quanto mais críticas ele enfrentava, especialmente de Mike, mais Brian se retraía. Sua saúde mental, já frágil, começou a declinar ainda mais. Ele começou a se sentir isolado e paranoico, sem saber em quem podia confiar. Em meados de 1967, Brian desistiu de Smile. Ele arquivou o projeto completamente. Para preencher a lacuna, a banda rapidamente gravou um álbum mais simples, usando algumas das ideias de Smile. Este novo álbum, chamado Smile Smile, era despojado e muito mais básico. Depois que Smile desabou, Brian começou a se afastar cada vez mais da banda. Ele parou de ir às sessões regularmente, evitou reuniões e abriu mão de grande parte de seu papel de liderança. A confiança que um dia existiu entre Brian e Mike, construída durante os primeiros anos da banda, estava agora seriamente danificada. Eles não estavam mais trabalhando como uma equipe, e à medida que Brian desaparecia em segundo plano, Mike se adiantou, o que apenas aumentou o crescente conflito entre eles. Brian cai enquanto Mike se eleva. Em 1968, os Beach Boys estavam em uma situação difícil. Sua popularidade nos EMI estava diminuindo. Sua música estava mudando. E dentro da banda, as coisas estavam mais divididas do que nunca. Brian Wilson, antes o líder e coração criativo do grupo, havia se afastado em grande parte. Sua saúde mental estava em declínio e ele estava usando drogas com mais frequência. Ele raramente aparecia nas sessões de gravação e, quando o fazia, seu comportamento era imprevisível. Brian havia passado de ser a força motriz da banda para alguém que mal estava envolvido. Com Brian recuando, Mike Love começou a assumir um papel de liderança maior. Ele se envolveu mais na tomada de decisões para a banda, especialmente no que diz respeito às aparições públicas e tentando manter sua imagem viva. Mike queria trazer o grupo de volta a um lugar mais estável e familiar. Ele acreditava que retornar a uma música mais simples e acessível os ajudaria a recuperar sua popularidade. Mas nem todos na banda concordavam com ele. No início de 1968, Mike viajou para a Índia com os Beatles para estudar meditação com Maharishi Mahesh Yogi. Essa viagem teve um profundo impacto pessoal nele, e ele se tornou um forte defensor da meditação transcendental. Ele acreditava que isso poderia trazer clareza e paz, não apenas para ele, mas talvez para o grupo também. No entanto, seu interesse pela espiritualidade não resolveu as crescentes tensões dentro da banda. Quando ele retornou, os desentendimentos criativos apenas continuaram. À medida que Brian se afastava, Dennis e Carl Wilson começaram a desempenhar papéis maiores na formação da música da banda. Dennis, antes o baterista da banda com pouca contribuição na composição, começou a escrever músicas emotivas e cruas. Carl, sempre conhecido por sua natureza calma e sua voz forte, também se destacou no estúdio. Ambos os irmãos tinham ideias criativas que eram diferentes do antigo som dos Beach Boys. Sua música tendia a temas mais experimentais e pessoais. Isso criou um novo tipo de luta. Em vez de um líder claro, a banda agora tinha vários membros puxando em diferentes direções. Mike queria manter o estilo clássico dos Beach Boys. Carl e Dennis queriam avançar artisticamente. Brian, enquanto isso, mal estava envolvido, às vezes contribuindo com pedaços, mas principalmente permanecendo isolado. E logo essas rachaduras crescentes levariam a batalhas legais, desentendimentos pessoais mais profundos e uma rixa que estava prestes a se tornar pública. Primos no tribunal. No início dos anos 1970, os Beach Boys lutavam para permanecer relevantes. Seus álbuns mais recentes não estavam vendendo bem, e o grupo,
não era mais visto como uma força importante na música. Mas em 1974, algo inesperado aconteceu. A Capitol Records lançou uma compilação de maiores sucessos chamada Endless Summer. Ela apresentava suas clássicas músicas antigas sobre surf, carros e diversão californiana. Para surpresa de todos, o álbum foi um enorme sucesso. Ele subiu nas paradas e permaneceu lá por meses. De repente, os Beach Boys estavam populares novamente. Mike Love viu uma oportunidade nisso. Ele acreditava que o futuro da banda estava em seu passado, nos sucessos que os fãs já amavam. Ele impulsionou turnês temáticas de nostalgia que focavam nas músicas antigas. Os shows foram um sucesso, atraindo grandes multidões e renovando o interesse na banda. Enquanto Carl, Dennis e até Brian ainda tinham esperanças de fazer novas músicas sérias, Mike argumentou que tocar os clássicos era o que as pessoas queriam e o que pagava as contas. Ao mesmo tempo, a condição de Brian Wilson estava piorando. Sua saúde mental era frágil e seu uso de drogas continuava. Ele raramente estava envolvido nas decisões da banda ou no trabalho de estúdio. Mas com Endless Summer trazendo a banda de volta aos holofotes, surgiu a ideia de promover um retorno centrado em Brian. Em 1976, a gerência da banda lançou a campanha Brian's Back. A ideia era mostrar que o gênio criativo da banda havia retornado e estava pronto para liderá-los novamente. O problema era que Brian não estava realmente de volta. Ele não estava saudável e não estava pronto. Embora ele tenha aparecido em alguns eventos e trabalhado no álbum 15 Big Ones, ficou claro que ele estava sendo empurrado para os holofotes antes de estar pronto. Brian disse mais tarde que se sentiu usado, tratado mais como um mascote do que como um músico. Ele se ressentia de como seu nome e imagem estavam sendo promovidos enquanto ele ainda lutava nos bastidores. A tensão entre Mike e Brian continuou a crescer. Enquanto eles se apresentavam juntos no palco, nos bastidores, as coisas estavam desmoronando. O maior golpe veio em 1977, quando Mike Love entrou com uma ação judicial contra Brian Wilson. Mike alegou que havia ajudado a escrever as letras de muitos dos primeiros sucessos da banda, mas nunca havia recebido o crédito ou o pagamento adequado por seu trabalho. Canções como California Girls, Help Me, Rhonda e outras, disse Mike, incluíam sua contribuição lírica. No entanto, apenas Brian era oficialmente listado como compositor. A batalha legal foi longa e amarga. Mike eventualmente ganhou o caso e recebeu milhões em royalties não pagos. Embora ele se sentisse justificado, o processo judicial feriu profundamente Brian. Ser levado ao tribunal por seu próprio primo aumentou seus sentimentos de traição e isolamento. Embora eles continuassem em turnê e aparecendo em público juntos, o dano já estava feito. Brian contra a banda. Na década de 1980, os Beach Boys ainda se apresentavam juntos, mas não funcionavam mais como uma banda unida. O grupo estava dividido, e as tensões entre Brian Wilson e Mike Love eram mais visíveis do que nunca. Grande parte do conflito durante esse tempo centrou-se na saúde mental de Brian e na crescente influência de uma figura controversa, o Dr. Eugene Landy. Em 1983, a família e os associados próximos de Brian trouxeram Landy de volta à sua vida para ajudar com o grave declínio físico e mental de Brian. Landy já havia trabalhado com Brian antes, mas desta vez o tratamento foi muito mais extremo. Brian foi colocado sob o que foi chamado de programa de terapia 24 horas. Landy se mudou para a casa de Brian e controlava quem ele via, o que comia, quando dormia e em que trabalhava. Embora Brian tenha mostrado sinais de melhora física, ele perdeu peso e se tornou mais ativo. Muitas pessoas ao seu redor, incluindo membros da banda, ficaram preocupadas. Mike Love e outros membros dos Beach Boys começaram a questionar o quanto Landy tinha controle.
Eles acreditavam que Landy tinha muito poder sobre a vida pessoal e profissional de Brian. Mais importante ainda, eles ficaram alarmados com o fato de que Landy também estava tomando decisões sobre a música, finanças e negócios de Brian. Landy agora agia não apenas como terapeuta, mas como gerente e coautor. Isso cruzou uma linha para muitos, especialmente para Mike, que não confiava nas intenções de Landy. Brian, no entanto, defendeu Landy e sentiu que ele o estava ajudando a reconstruir sua vida. Sob a direção de Landy, Brian começou a trabalhar em material solo. Isso não agradou o resto da banda, especialmente Mike. Por anos, eles lutaram para manter os Beach Boys juntos, muitas vezes contando com o nome e o legado de Brian para manter o interesse do público. Agora, Brian estava saindo por conta própria com Landy no comando. Em 1985, os Beach Boys lançaram um álbum auto-intitulado, o primeiro sem Dennis Wilson na bateria. Todos os membros restantes contribuíram, incluindo Brian, mas o processo criativo foi tenso. O álbum tinha um som polido e moderno, mas faltava o brilho de seu trabalho clássico. Embora tenha mostrado que a banda ainda poderia funcionar junta, a colaboração foi instável e cheia de tensão. Então, em 1988, os Beach Boys foram introduzidos no Rock and Roll Hall of Fame. Deveria ter sido um momento de celebração, mas em vez disso, tornou-se estranho e desconfortável. Durante seu discurso de aceitação, Mike fez um discurso divagante e defensivo. Ele alfinetou artistas como Mick Jagger e Paul McCartney, desafiando-os a sair e fazer como os Beach Boys ainda estavam fazendo. Ele também fez comentários que insinuavam o conflito interno dentro da banda, deixando claro que nem tudo estava bem nos bastidores. Pesadelos legais. Na década de 1990, os Beach Boys estavam longe do grupo unido que um dia foram. Brian Wilson estava se tornando mais distante da banda, raramente se apresentando com eles e focando mais em sua carreira solo. Sua saúde mental ainda era frágil. E embora ele não estivesse mais sob o controle total do doutor, Eugene Landy, graças à ação legal que encerrou o relacionamento deles em 1991, Brian ainda estava reconstruindo sua vida lenta e cuidadosamente. Sua conexão com o resto da banda, especialmente Mike Love, permaneceu tensa. Enquanto isso, Mike Love estava se tornando o rosto mais visível dos Beach Boys. Ele havia obtido maior controle legal sobre o nome e a marca de turnê da banda e, em meados da década de 1990, estava liderando uma versão licenciada dos Beach Boys que se apresentava por todo o país, frequentemente sem Brian ou os outros membros originais. Embora Carl Wilson e ocasionalmente Al Jardine ainda estivessem envolvidos, foi Mike quem moldou as listas de músicas e as aparições públicas. Os shows se apoiavam fortemente nos primeiros sucessos de surf e pop do grupo, que Mike acreditava que os fãs mais queriam. Em 1991, Brian lançou sua autobiografia, Wouldn't It Be Nice? My Own Story. O livro, no entanto, causou controvérsia imediata. Incluía passagens que criticavam Mike Love e o descreviam como controlador, sem criatividade e desdenhoso das ambições mais artísticas de Brian. Embora o livro tenha sido creditado a Brian, mais tarde foi revelado que grande parte dele havia sido escrita ou moldada por seu terapeuta e sua equipe jurídica. Enquanto Brian ainda estava se recuperando da influência de Landy, Mike ficou furioso com a forma como foi retratado. Em meados da década de 1990, Mike Love entrou com uma ação por difamação contra Brian e os editores do livro, alegando que a autobiografia continha declarações falsas e prejudiciais sobre ele. Ele argumentou que o livro deturpava seu papel na história da banda e prejudicava sua reputação. A equipe de Brian acabou fechando o caso fora do tribunal, mas a ação judicial causou ainda mais danos ao seu já frágil relacionamento. Após anos de disputas legais sobre créditos de composição,
essa nova batalha legal aprofundou a divisão pessoal entre os dois primos. Em 1998, a tragédia atingiu quando Carl Wilson, o centro emocional e pacificador da banda, morreu de câncer de pulmão. Sua morte foi um grande golpe para todos na banda. Carl frequentemente agia como aquele que impedia que as coisas desmoronassem completamente. Sem ele, o equilíbrio emocional no grupo mudou ainda mais. Al Jardine se afastou do grupo principal de turnê, e Brian se tornou ainda mais reservado. Juntos, novamente, brevemente, em 2011. Os fãs ficaram atônitos com um anúncio que muitos pensaram que nunca aconteceria. Os Beach Boys, Brian Wilson, Mike Love, Al Jardine, Bruce Johnston e David Marks estavam se reunindo para seu 50º aniversário. Após décadas de lutas pessoais, processos e caminhos de turnê separados, os membros originais sobreviventes concordaram em se reunir para um novo álbum e uma turnê mundial. Por um breve momento, parecia que o passado havia ficado para trás. A reunião não foi apenas simbólica, foi criativa também. Em 2012, os Beach Boys lançaram That's Why God Made the Radio, seu primeiro álbum com Brian Wilson totalmente envolvido em muitos anos. O álbum foi calorosamente recebido e até estreou em 3º lugar nas paradas da Billboard. Foi um momento de orgulho para a banda e especialmente para Brian e Mike, que finalmente foram vistos trabalhando lado a lado novamente no estúdio. O álbum apresentava harmonias sinceras e refletia tanto a nostalgia quanto a maturidade. Para os fãs de longa data, parecia um tão esperado retorno para casa. Junto com o álbum veio uma grande turnê de 50 aniversário. A banda fez mais de 70 shows no Silhanewara e internacionalmente, apresentando sucessos clássicos para grandes multidões. Brian parecia feliz por estar de volta ao palco com o grupo, frequentemente sorrindo e até fazendo piadas durante os shows. Mike assumiu seu papel usual de frontman, mantendo a multidão energizada e liderando as apresentações. Por um tempo, a química pareceu funcionar e os shows foram um grande sucesso. Então, no final de 2012, Mike Love fez um anúncio surpresa. Ele emitiu um comunicado à imprensa afirmando que continuaria em turnê sob o nome Beach Boys, mas sem Brian Wilson, Al Jardine ou David Marks. Mike disse que a decisão era puramente comercial, que a turnê de reunião sempre foi planejada como um evento temporário e que ele tinha acordos de longa data para continuar em turnê com sua banda existente. Brian, no entanto, ficou chocado. Ele disse à mídia que foi pego de surpresa pela notícia e esperava continuar trabalhando com o grupo. Ele disse que nunca esperou que a reunião terminasse tão de repente. Al Jardine também expressou frustração, dizendo que se sentiu posto de lado justamente quando o grupo havia encontrado seu rumo novamente. A mídia rapidamente repercutiu a história, enquadrando-a como mais um capítulo da longa e contínua rixa entre Brian e Mike. Os fãs debateram quem estava errado, e as discussões online foram acaloradas. Mike se defendeu em entrevistas, dizendo que havia sido injustamente atacado e que os jornalistas estavam sempre ansiosos para pintá-lo como o vilão. Ele insistiu que havia seguido todos os acordos legais e que manter os Beach Boys em turnê era sua forma de honrar a música. Mesmo após o sucesso da reunião, a paz não durou. E mais uma vez, a profunda divisão pessoal entre Brian e Mike estava de volta aos holofotes. Se você gostou deste vídeo, não se esqueça de curtir, se inscrever e ativar o sininho para não perder mais mergulhos profundos nas maiores histórias da música.